Vocês podem ver que essa aula é contagiante, que o público começa a se manifestar, né? Vocês percebam que ou estão entendendo tudo, ou estão comungando do meu posicionamento. Muito bem. Vamos aqui, a súmula 24. Essa também é interessante, nada está aí por acaso. Não compete à Receita trabalhar na restituição de títulos da Eletrobras. Senhores, quem quer pagar tributo com moeda podre, e tem os precatórios, algumas leis estaduais autorizando, algumas mudanças de atos normativos, muito bem, é legítimo, desde que a lei autorize, lei estadual. A lei federal não autoriza. Não autoriza desde 2000 cessão de crédito de terceiro. É possível fazer algumas operações para adquirir o crédito para que ele não seja de terceiro? Então você vai na execução fiscal, substitui o polo ativo da execução, por exemplo, de repetição de indébito, substitui ali o exequente, torna titular do crédito, ali vai pleitear a restituição. É possível, alguns acordos já começam a formar opinião nesse sentido, já participei de um julgamento nesse sentido, começam a entender que não é crédito terceiro, é crédito dele mesmo. Mas créditos tributários, créditos não tributários não são passíveis de oposição à compensação contra a Fazenda Nacional, por força de lei. Ok? A 9.430 foi alterada para 11.051 justamente com essa vedação, é compensação não declarada. Então não adianta chegar lá, assumir a função do exequente, assinar a escritura pública, receber o título, contabilizar como ativo, para depois usar, não vai conseguir, vai esbarrar com essa súmula aqui. Antes da súmula, a lei. Quer brincar de compensação de crédito terceiro? Brinque com crédito tributário. Aí você vai ter um trabalho para verificar se esse crédito é legítimo, se já não foi utilizado, se ele já foi liquidado, em que fase que ele está, para poder aí sim materializar como um ativo na contabilidade. Ok? E prosseguindo. Eu pulei alguma súmula aqui? Não, pulei. Tem uma outra súmula de simples também, a respeito de manutenção, assistência técnica. Súmula é 24. Você se interessou pela súmula 24? Algum esclarecimento adicional, posso fazê-lo. Eu acho. Você entende muito desse número. Mas eu sei que obrigado. você é um especialista. Muito obrigado. Mas é que eu tava entendendo aqui que você estava comentando outra coisa. Porque o pessoal compra muito crédito terceiro, né? Crédito terceiro e faz compensação. E lá na minha seção de previdenciário tem caído vários casos desses e geralmente é caixão e vela preta, né? Ou seja, é tese são aquelas teses não muito sérias, vamos dizer assim. Mas enfim, aqui é um caso específico da Eletrobras, tá certo? Entendi já. Tá. Fica à vontade. Se quiser explicar a questão do 24, fica à vontade. Muito bem. Vamos aqui. Essa 57 que eu estou voltando também tem um sentido, quer dizer, aquelas profissões... Muito obrigado. Já vou ler aqui da Ana Paula fazendo uma pergunta aqui no final. As profissões que são regulamentadas não tem sentido estar no Simples, né? Lamentavelmente os advogados não podem estar no Simples, os contadores não podem estar no Simples, os engenheiros não podem entrar no Simples. Os contadores agora podem, né? Não sei por que esse lobby dos contadores foi melhor do que dos advogados, né? Eles podem ser simples hoje. Mas no primeiro momento a ideia é que não pudesse ser simples. Existem uma expressão na lei. Posso garantir para os senhores que é muito seguro aqui essa sala, viu? Para aqueles que estão em casa assistindo, é que está tendo uma manifestação aqui estudantil do lado, né? Eu não sei, acho que nem eles sabem o que eles estão protestando, mas estão protestando, né? Então, algum barulho, alguma correria, subindo escada ou descendo, isso é super tranquilo, tá? Fiquem sossegados aqui. Tudo bem. É verdade, é verdade. Bem, essa questão... O engenheiro não pode ter. Agora, quem faz manutenção de máquina... Tem gente que faz alguns serviços de solda, tratamento, né? Pequenas oficinas, ferramentarias, elas podem estar no Simples. E alguns fiscais estavam excluindo, entendendo que era profissão regulamentada de engenharia. Você pega o coitado de um soldador lá, que tem lá, né, um estabelecimento que ele só faz solda e estava sendo equiparado a isso. Então veio a súmula para resolver e os senhores não sabem a quantidade de processos gerados, né? Hoje existe toda uma política para gerar menos processos, né? Tanto na fase estadual como vocês aí
tem vivenciado, na federal também isso, né? Só que a federal, a quantidade de processo, aí é uma sugestão para quem não milita na área ainda, nunca vai faltar processo para ninguém. A questão do simples é uma coisa que dissemina processo um atrás do outro, porque tem o processo eletrônico. Então são atos eletrônicos que formam processos verdadeiros, né? E a questão da compensação. Glosas de compensação também são intermináveis. Quando geram lotes, são 400 processos, 500 processos para um contribuinte. Né? Aí o negócio vai longe. Prosseguindo aqui. O CARF não é competente para falar sobre representação fiscais para fins penais. Ele só fala sobre a multa. A multa interfere na representação. Agora, a representação fiscal é um processo apartado na esfera federal. É um processo apartado prontinho para virar denúncia. Prontinho. Tá? O conselheiro não fala sobre isso. Ele só fala sobre a obrigação tributária, só fala sobre o lançamento. Mas, dependendo da decisão dele, ele pode anular a representação fiscal para fins penais. Tá bom? Essa súmula 29, o Silvio César conhece bem, eu tive a oportunidade de debater, é uma súmula interessante. Quando tem marido e mulher, conta conjunta, precisa intimar a questão da inversão do ônus da prova, da presunção. Precisa intimar o marido e precisa intimar a esposa, e vice-versa. Tá? Para que realmente o ônus da prova seja invertido. Por quê? Porque a participação, não é porque é marido e mulher, que a participação vai se operar em quinhões iguais, 50%. Essa súmula foi gerada num caso, conversando lá com os decanos das câmeras, né? De um caso onde marido e mulher brigavam, tinham conta conjunta num certo momento, quando estavam juntos, acabaram separando, e foi autuado a esposa e o esposo 50%. Só que é o seguinte, o marido tinha 90% daquilo. Quando ele viu a auto de 50%, pagou. E a esposa teve que levar toda a questão da partilha dos bens, para demonstrar que não era. Aí que o conselho antenou, falou, puxa vida, pode ser que a relação marido e mulher seja mutável ao longo do tempo. Né? Acontece isso algumas vezes, não é isso? Muito bem. Chegando aqui, próximos finalmente, como eu estou, Marcelo? Acabei? Então tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui que eu não tenha falado. Eu gostaria, todas essas súmulas eu acabei citando de alguma forma. Para não dizer que nós não enfrentamos todas as súmulas de todas as sessões, tem uma previdenciária aqui que vale a pena também chamar atenção. A base de cálculo das contribuições previdenciárias, a 62, tá? Será o valor total fixado em sentença ou acordo trabalhista homologado, tá? Quando as parcelas legais de incidência não estiverem discriminadas. Quando não for uma sentença, quando a sentença não trouxer, quando um acordo não trouxer exatamente o que é salário, o que é verba indenizatória, a primeira incide as verbas previdenciárias, a segunda não incidiria, tem toda uma forma de calcular que é o valor total. E essa súmula está aqui. Tem gente que tem dúvida sobre isso também. Né? Isso não é livre-arbítrio das partes. As partes não podem chegar numa mesa de audiência e estipular o que é verba indenizatória e o que é verba remuneratória. O fisco pode, eventualmente, glosar isso. E essa glosa interessante acaba sendo feita na execução. Seria um lançamento de ofício, mas tudo isso decidido na execução. Juiz trabalhista resolvendo execução fiscal previdenciária. Né? Então, você imagine quantidade de situações. E são valores relevantes, né? Imagina aí um acordo de um alto cargo, uma briga de 10 anos, com penhora de conta corrente, enfim. Pode ser importante e relevante para a quantidade da própria empresa. E a súmula 64, para finalizar, é um reflexo das decisões do STJ, também nessa seara do que é verba remuneratória e do que é verba indenizatória. Já ficou sacramentado que essa contribuição a título de auxílio, creche, é indenizatória e não remuneratória, consequentemente não incidiria. Então, os senhores que podem visitar a folha, né, da empresa que assessoram ontem, para saber se isso não está sendo tributado lá, que deve estar, tá? Tem a dúvida. E aí podem excluir daqui para frente e o fiscal não poderia sequer autuar, se autuar, aplica a súmula. Ok, senhores? Bem, eu agradeço, cheguei aqui no prazo final, agradeço a paciência de todos e espero vê-los numa próxima oportunidade. Fico à disposição para algumas questões aqui. Ok?
Bom, isso. Mas como o Celso cumpriu direitinho lá o horário, então a gente consegue aí abrir para debate uns 5 minutinhos antes do café, né? Quero aqui registrar aqui a presença do César Zalaf, que vai, depois do intervalo, nos brindar sobre o tema guerra fiscal, um tema bastante interessante. Ele também é juiz do TIT, do Tribunal de Impostos e Taxas, vai falar sobre o tema à luz da jurisprudência do TIT, e acredito eu que vai comentar também alguma coisa com relação à recente decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Então, depois do intervalo, né, nós aqui vamos ouvir a palestra do César. Com relação ao tema, a palestra do professor Celso, algum comentário, alguma pergunta, algum esclarecimento? Vamos dar prioridade aqui para o internauta. Antes, só rapidamente, que está fácil essa questão. Okay. A Ana Paula, ela manda pela internet, está assistindo, e ela colocou o seguinte: ela fala sobre a súmula 436 do STJ, a entrega da declaração pelo contribuinte reconhecendo, não é súmula do CARF, é súmula do STJ, tá? A entrega da declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui crédito tributário dispensado a qualquer outra providência por parte do fisco. Ela faz a necessidade por parte do lançamento de um 4, como fica um 42, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário. Neste caso, qual é o posicionamento do CARF? Basicamente, a constituição do crédito tributário se dá de várias formas. Quer dizer, ou o lançamento de ofício próprio da autoridade, artigo 142, ou por declaração do contribuinte. E ainda, depósito judicial também é uma forma de constituição do crédito tributário. É uma forma de lançamento. Quando você constitui, quando você deposita, não precisa mais. Esse sim não precisa mais constituir o crédito tributário. Não precisa nem estar em declaração. Tá? Então, o lançamento é materializado de diversas formas, seja por prerrogativa da autoridade administrativa, aí sim o artigo 142, tá, Ana Paula? Ou seja, pela declaração do próprio contribuinte ou pela questão do depósito judicial. Tá bom? Pois não. O colega ia fazer uma pergunta? Tem que levar o microfone ali, senão... Dá pra... Então pergunta, eu repito para quem está... Pois não. Pode perguntar. Parabéns a todos, parabéns a todos. A colega fez toda uma rememorando, né, a formação das súmulas, né, como ela veio instituída, depois o processo de alteração e por último a 11941, a lei do refis, né, e no ponto de vista dela haveria aí a revogação expressa, né, do dispositivo originário, consequentemente não teria mais como aplicar as súmulas. Bem, não é isso que nós estamos vivenciando lá, né, Marcelo? Na verdade, em nenhum momento, nenhum contribuinte está suscitando isso em